livro do Provérbios, ele diz que a palavra de Deus, de forma comprovada, é um escudo para quem nele se refugia. Queremos fazer essa experiência. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 1 a 21. Caneta e papel na mão. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. Vamos invocar o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria e ajuda-nos a penetrar nos mistérios da Palavra de Deus e assim conhecê-lo mais para amá-lo mais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração da Virgem Maria. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos 15, versículo 1. Chegaram então alguns homens da Judéia que ensinavam aos irmãos de Antioquia: se não fordes circuncidados como ordena a lei de Moisés, não podereis ser salvos. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos. Providos e encaminhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns da seita dos fariseus que haviam abraçado a fé protestaram dizendo que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Versículo 6. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vós para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes prestou uma comprovação, dando-lhes o Espírito Santo, como o deu a nós. E não fez discriminação entre nós e eles, mas purificou o coração deles mediante a fé. Então, por que agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que cremos ter sido salvos, exatamente como eles. Versículo 11, nós temos uma promessa. A salvação, ela é obra do amor gratuito de Deus por nós. Somos salvos mediante esta graça do Senhor. Versículo 12. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simeão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus escolheu do meio das nações um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei suas ruínas e a reerguerei, a fim de que o restante da humanidade procure o Senhor com todas as nações sobre os quais foi invocado o meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas.
versículos 16 e 17, nós temos aqui as promessas dadas aos profetas que se atualizam hoje para nós. Depois disso eu voltarei, reconstruirei a tenda de Davi, reconstruirei suas ruínas e reerguerei, a fim de que todo o restante da humanidade procure o Senhor com todas as nações sobre os quais foi invocado o nome do Senhor. Por isso, julgo que não deveis inquietar os pagãos que se convertem a Deus. Isso também é uma ordem de Deus. Não devemos inquietar, incomodar com coisas inúteis, com coisas que não valem a pena. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilícitas, comer carne de animais sufocados e o uso do sangue. Aqui a gente tem mais uma ordem. Vamos somente prescrever que eles evitem tudo que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilícitas e comer carne de animais sufocados e o uso de sangue. Versículo 21. Pois desde os tempos antigos, Moisés tem em cada cidade os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. Vamos entender um pouco essa reunião. Denis, qual é a importância desta reunião realizada pelos apóstolos? Acontece nesse texto que, basicamente, na igreja cristã nascente nós temos dois grupos. Aqueles que eram judeus e se converteram ao cristianismo e aqueles que eram pagãos e também se converteram ao cristianismo. Acontece que aqueles que vieram do judaísmo para o cristianismo entendiam que isso era uma coisa natural, pois a história de Israel culminava, tem como seu centro nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que para eles era algo natural. Mas ao mesmo tempo, esse grupo de judeus que se tornaram cristãos entendiam que aqueles que eram pagãos e queriam se tornar cristãos, esses precisariam primeiro passar por uma espécie de experiência no judaísmo. Precisariam entender sobre essa história de Israel, sobre a lei de Moisés, serem inclusive circuncidados, para só depois caminharem para o cristianismo como eles já fizeram. Por isso que acontece esta reunião, para saber se era preciso ou não aqueles que vieram do paganismo passar pelos conhecimentos, pela história de Israel, pelo conhecimento judaico, para chegarem ao cristianismo. E a decisão é que não, que isso não é necessário, pois em Jesus Cristo todos nós, todos judeus, os pagãos, já são inseridos automaticamente neste povo eleito e escolhido pelo Senhor. Por isso a importância desta reunião para os rumos da igreja nascente, conduzida pela força do Espírito Santo de Deus. Algo que me chamou a atenção foi que várias vezes os apóstolos, Paulo e Barnabé nos contaram, Paulo e Barnabé nos falaram, os apóstolos narraram as maravilhas do Senhor. Ou seja, há uma continuidade e várias vezes eles anunciam as coisas que Deus fazia. Isso para nós hoje é uma grande provocação dessa palavra. Nós devemos contar, narrar, recordar, partilhar com quem a gente encontra as coisas boas que o Senhor faz na nossa vida. Quanto mais nós falamos, quanto mais nós partilhamos, dois efeitos. Essa ação de Deus, ela se reforça na nossa vida e a gente assume o que Ele faz por nós. E por outro, quando a palavra é pregada, quando a palavra é comunicada, quando nós damos testemunhos daquilo que o Senhor faz por nós, a fé pode acontecer no coração de outras pessoas. Então, duas atitudes que a palavra provoca hoje no meu coração. Primeiro, é ter clareza daquilo que o Senhor faz por nós. Segundo, partilhar aquilo que o Senhor tem feito por nós.
Isso é muito importante, porque na medida em que se partilha, se dá testemunho, um povo pode fazer a experiência de Deus. E ao mesmo tempo que na minha vida eu vou assumindo aquilo que Deus vai realizando por mim. Que graça, que coisa boa. E você? Você também precisa se perguntar o que essa palavra provoca em mim, mas ao mesmo tempo, como colocar esta palavra em prática no meu dia a dia. Esse é o segredo para que a palavra se torne vida na minha vida. Guarda no seu coração como colocar esta palavra em prática. Eu vou fazendo as minhas anotações e aguardo você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. cançãonovaplay.com. Assine já!